Hoje o apresentador, Mário, está usando uma blusa bege, rosto redondo, barba por fazer, fisionomia oriental, cabelos grisalhos. O fundo estampa a capa da atividade de lazer do entrevistado. Uma pessoa saltando de paraquedas numa cadeira de rodas num céu azul com poucas nuvens. Eu sou um senhor de 57 anos, 1,70 m, mas estou sentado numa cadeira de rodas, de camisa social azul. Eu tenho a pele branca, barba e bigode, a barba já com algumas partes grisalhas, e cabelo castanho, curto. Mas aí então vamos traçar algumas com uma conversa um pouquinho mais intimista. No seu lado de identificar com a figura do PCD, como é que foi? Qual foi o nível mais radical na parte que mais pesou para você? Puxa, agora eu tenho que mudar. Ou não, você não conseguiu mudar. Você se moldou-se a uma condição. Ou teve que realmente mudar radicalmente? Vamos lá. Graças a Deus, eu já era advogado quando eu adquiri a minha deficiência. Eu tinha 37 anos. Inclusive, agora, dia 1º de junho, é meu aniversário de deficiência, que eu estou fazendo 20 anos, né, que eu estou nessa situação de paraplegia, ok? A situação, acho que mais radical para a pessoa que adquire uma deficiência é a mudança, porque você sai de uma situação, principalmente no meu caso, que eu era esportista, sempre fui, minha paixão era motocicleta, enfim, e você, para uma cadeira de rodas, é bem complicado. Tanto é que eu paguei aluguel de cadeira de rodas 1 ano, porque questão cultural, a questão, para você ter essa aceitação, é bem complicado. E eu falava que eu ia voltar a andar, né? E a ficha demora um pouquinho. Enfim, e a gente foi criado, pelo menos na minha época, e pessoa com deficiência não vai fazer mais nada. Tanto é que eu falei para minha esposa, eu falei, ó, vai embora porque você não vai ter futuro colegiado, né? Ela falou, não, vou judiar de você até o final. E fizemos aí, o ano passado, 35 anos de casado, 40 que estamos juntos. Uau! Né? Ela é uma mulher exemplar que eu devo muito a ela para chegar nessa condição. Porque, na época, minha mãe queria colocar eu na casa dela e dar papinha na boca, porque aquela primeira reação da mãe de querer colocar a gente numa bolha, né? E graças à minha esposa que ela falou, não, ela nunca tratou eu como uma pessoa com deficiência. Porque, na verdade, todos nós temos as nossas limitações, as nossas deficiências, né? Então, eu acho que, para mim, o que mais pesou foi essa transformação. E a você começar a querer comparar. A pessoa com uma deficiência adquirida, ela precisa parar de comparar o que ela fazia com o que ela faz hoje. Ela tem que encarar e falar o que eu consigo fazer com o que tem hoje. Né? E eu tive grandes amigos, grandes pessoas iluminadas. Tem um grande amigo meu, tetraplégico, eu conheci ele na podóloga, porque eu nunca tive uma unha encravada, depois que fica na cadeira, os pés, devido à circulação, é complicado, né? E eu fui no podólogo e conheci esse amigo, um tetraplégico, que tem uma dependência, né? Para poder fazer as mínimas atividades diárias. Ele falou, Guto, você tem duas hipóteses. Ou você vai ficar dentro de casa chorando, lamentando a sua situação, né, esperando a morte chegar, ou você vai acordar de manhã, tomar banho, encarar a vida e ser feliz. Eu digo que a gente não tem duas opções. Né? A gente tem que acordar, ser feliz, e é possível ser feliz. Eu não vou falar que eu administrei super bem, mas, por exemplo, vou traçar um paralelo, já que a gente está num assunto tão intimista, eu vou falar uma particularidade minha, e foi muito mais difícil do que a cadeira de rodas, entendeu? A cadeira de rodas foi difícil,
Mas com 1 mês, 2 meses, minha esposa me arrastava para o escritório para trabalhar com dor, chorando e tal. Até hoje, eu tenho muita dor neuropática, 24 horas. É por isso que eu voo bastante, porque quando eu estou voando, some todas as dores. Ah, Mas eu consegui administrar, porque na época eu tinha uma esposa e 2 filhos. Meu filho tinha 12 anos, minha menina tinha 10 anos, que dependiam de mim. Ou eu tinha que trabalhar, ou eu tinha que trabalhar para sustentá-los. Eu nunca tive condições abastadas, né, pelo menos naquela época, de ficar sem trabalhar. Eu não tinha aposentadoria, não tinha seguro, não tinha nada. Eu estava construindo, né, a minha primeira casa própria. Então, enfim, dificuldade de todo brasileiro, né? uhum, Eu consegui administrar. E isso foi, eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Para mim, o copo sempre está meio cheio. uhum, Então, ou é pela dor ou pelo amor. Eu sempre produzi melhor pela dor. Eu consegui tirar o melhor de mim quando eu estava na pior fase da minha vida. uhum, Então, isso eu consegui administrar. Nunca precisei, por exemplo, de um psiquiatra para poder tratar o meu emocional. Só que há uhum. 9 anos atrás eu perdi uma filha de 22 anos de idade. Aí foi muito complicado. Aí eu vou falar para você que eu precisei de psiquiatra, eu precisei tomar tarja preta, enfim. E só continuei porque eu tenho e tinha na época mais um filho e minha esposa, que dependiam de mim, né? Sim. E aí eu tirei forças, não sei da onde, mas foi uma fase muito mais difícil do que a cadeira de rodas. Que, na verdade, a cadeira de rodas, para mim, é uma bênção. Para mim, a cadeira de rodas é um instrumento de tecnológico que me proporciona fazer tudo. Então, Sim. veja bem, eu já fiz muitas viagens depois da cadeira de rodas. Até a época da cadeira de rodas, eu não tinha uma condição financeira que me proporcionasse fazer grandes aventuras. E depois, por exemplo, eu fui voar no Mont Blanc, né, em Chamonix, na Europa, depois que eu estava paraplégico, foi eu e meu filho. Então, a cadeira de rodas, para mim, foi um instrumento tecnológico para me propiciar realizar todos os meus sonhos. Então, essa coisa de limites, né? Eu acho que, claro, eu tenho limites. Por exemplo, eu não consigo trocar uma lâmpada. Quando queima a lâmpada, eu tenho que chamar alguém. Apesar que minha esposa fala que antes eu não trocava também. Então, não mudou muita coisa. Mas assim, né? Eu sou muito Mas brincalhão. agora você tem desculpa, vai, não vem com É, essa. exato, exato. Eu gosto de brincar e assim, eu acho que a brincadeira torna mais leve as coisas difíceis, né? E essa perda que eu tive, né, que eu administro isso até hoje, que isso, enfim, não tem nem como comentar isso, que é uma coisa que ainda eu estou trabalhando. Mas eu tento levar pelo lado que, na verdade, era para eu perder minha filha quando ela nasceu. Ela nasceu prematura, com uma série de complicações, e eu entendo que Deus falou, não, eu vou deixar ela mais 22 aninhos para você poder conviver com ela. E eu aproveitei e convivi 22 aninhos com ela, aprendi bastante coisa. Para Não. poder só fazer um paralelo com a deficiência, Mário, e Hum, tem gente que se tranca, entra em depressão, assim, falando dentro da brincadeira, né, mas é uma coisa bastante séria. A minha cadeira de rodas, ou melhor, não falar da cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas para mim é uma bênção, mas a minha lesão medular não é mais difícil, mais complicada do que a Joanete da minha amiga, entendeu? Eu acho que os nossos problemas sempre são maiores do que os problemas dos nossos vizinhos, né? Dos nossos que estão aos nossos lados. Eu acho que a gente tem que tirar proveito. Eu acho que sim. de tudo a gente tem que tirar alguma coisa positiva. E eu estou tentando fazer a lição de casa até hoje. Graças a Deus, infelizmente, eu só tenho um pesar de ter abraçado a causa PCD depois que eu fiquei numa cadeira de rodas. Tá? Hum, Até falo isso com um pouco de vergonha, mas é porque era uma realidade que a gente, que não, para mim não existia. E é bem isso, né? A gente é um pouco invisível aos olhos dos outros. exatamente. E quando eu fiquei com deficiência, eu tinha os filhos pequenos.
né? E hoje a minha filha era voluntária na nossa ONG e mudou tanto a concepção, até ter consciência como tratar uma pessoa com deficiência, a forma, né, como tratar, no caso de auxílio, ou no mínimo de se colocar à disposição. Em que eu posso ajudar? Você precisa de auxílio? Né? Eh, eh, Quanto a quebrar esse estigma que a pessoa com deficiência é uma pessoa inválida, é uma pessoa que não faz nada e etc. Eu tenho amigos, pô, você é um exemplo desse, né? Mas eu Uhum. tive um amigo no Sara que eu conheci, ele era totalmente tetraplégico sem movimentação nenhuma. Ele me gritava, Guto, me ajuda aqui para coçar a orelha, entendeu? Só que ele comandava duas empresas com headphone, ele tinha tinha uma equipe extraordinária e era uma pessoa extremamente capacitada. E ele comandava as empresas dele com o headphone dele, enfim. Então, essa limitação é muito questionável, eu digo. Por isso que um dos projetos, quando a gente fundou o Gadim, a gente ia visitar pessoas recém-lesadas, né? A gente trabalhava mais com deficiências adquiridas, né? Exatamente para poder falar, ó, não temos notícias boas, mas dentro desse universo, desses detalhes sórdidos, né, que a gente tem que conviver, tem muita coisa boa. Pô, eu acho que a vida é maravilhosa. Tanto é que, por exemplo, eu aprendi a nadar. Quando eu era andante, eu fazia aquele nado de rio, sabe? Com a Hum. cabeça para fora. Eu aprendi a nadar. Eu aprendi a jogar tênis. Eu nunca consegui jogar tênis. Eu nunca me dei bem com aquelas raquetes, Hum. né? Aprendi a jogar tênis na cadeira de rodas. Xadrez, né? Eu tive aula com o professor bom, né, doutor Mário? Enfim, então são coisas que, mesmo que você tenha limitações motoras, você consegue. E hoje a tecnologia te proporciona bastante coisa nesse sentido, né? Sim. E nesse aspecto, vou dar um parêntese para dizer, e até tirar algumas dúvidas de alguns internautas que já me perguntaram isso. Eu faço tudo sozinho, não tem ninguém que faça a edição, não faço ninguém que produza os vídeos, eu mesmo faço as capas, isso graças à inteligência artificial. Coisa que, quando eu atuava como advogado, estava longe de mim, porque eu achava isso tudo muito complicado. Mas quando a doença se agravou e já não tive mais condições de exercer a minha profissão que eu amava, que é advogar, deu na teia de eu entrar como youtuber, né? E sozinho, simplesmente sozinho. Eu, a câmera e pau na máquina, né? É isso que você falou. Eu lembro que foi exatamente por causa desses momentos em que você se acha que pode transformar, né? Você pode, sim, mesmo com as limitações, pode inspirar os outros a fazerem coisas que talvez não imaginavam, mas que podem, sim, fazer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, aperte no sininho para receber novos vídeos e compartilhe com seus amigos.